Olá pessoal, tudo bem? Então, resolvi gravar esse vídeo, atendendo a pedidos, gravar esses vídeos. Quer dizer, eu vou gravar esse primeiro. Se der algum resultado bacana, eu vou gravando outros e vou editar e colocar. Essa semana, uma discussão bastante interessante que teve em sala de aula foi referente à importância de Platão no pensamento ocidental, no pensamento do mundo inteiro, para falar a verdade, mas principalmente para quem está pretendendo prestar vestibular. É muito interessante que você trace um panorama assim, bem claro na sua cabeça, dos filósofos que são bastante influenciados por Platão e dos filósofos que são bastante influenciados por Aristóteles. Se você conseguir traçar essa noção clara de que existem filósofos platônicos e filósofos aristotélicos, na hora do vestibular você vai ter muito mais facilidade para resolver alguns exercícios que vão exigir isso de você. Então, vou falar um pouquinho do pensamento platônico, aristotélico, uns poucos exemplos de influências dos dois no pensamento de alguns outros filósofos. O Platão, ele foi um filósofo grego, ele foi discípulo de Sócrates. Sócrates foi tão importante para o pensamento da filosofia que a filosofia se divide entre antes e depois dele. Tanto é que nós temos os filósofos pré-socráticos e os socráticos pós-socráticos. Platão foi discípulo de Sócrates. Sócrates e Platão muitas vezes confundem a cabeça da gente, porque quando a gente lê sobre Sócrates, a gente muitas vezes não sabe se é Sócrates falando ou se é Platão falando, por um simples detalhe. Sócrates não escreveu nada do que ele falava. Quem escreveu os pensamentos de Sócrates foi Platão, que foi seu aluno. Então, nos textos do Platão, a gente às vezes não tem uma clara definição se o Sócrates era um personagem, uma personagem do Platão, ou não. Platão estava simplesmente reproduzindo o pensamento de Sócrates. De qualquer forma, o Platão ele é muito influenciado por Sócrates. O Sócrates dizia que para que a gente consiga ter o conhecimento de alguma coisa, na verdade a gente não tem que aprender. A gente só tem que tirar lá de dentro da nossa mente esse conhecimento que já está lá. Nós nascemos com um conhecimento. O conhecimento está lá dentro. Basta a gente tirar ele lá de dentro. Para isso, o Sócrates fala da maiêutica, que é o parto intelectual. O Sócrates ele era filho de uma parteira e talvez tenha vindo daí essa ideia do parto, né? A mãe dele era a pessoa que ajudava a criança a sair de dentro da mãe. Ele dizia que ele ajudava o conhecimento a sair de dentro do seu pupilo, do seu aluno. Por isso também ele dizia que ele nada sabia, né? Só sei que nada sei. Na verdade ele estava querendo estimular o seu aluno a buscar dentro da sua própria cabeça esse conhecimento, sem que ele precisasse ensinar, o conhecimento estava no aluno. Ele só ajudava a tirar. Nessa mesma linha, o Platão ele diz que realmente o conhecimento já nasce com a gente. O conhecimento vem de um lugar chamado mundo das ideias. Lá no mundo das ideias existe todo o conhecimento sobre tudo. E a gente já nasce com ele, a gente nasce com esse conhecimento. E o que faz com que a gente tenha a consciência desses conhecimentos? Então seria a dialética. A dialética é o expor ideias, é o ouvir o contraditório dessas ideias. Então você coloca uma tese e vem a antítese, né? Então você expõe a tua ideia, você argumenta em favor dela, alguém contra-argumenta com você. Enfim, depois dessa conversa, depois desse diálogo, vem a síntese, né? Ou você me fez mudar de ideia, ou eu fiz você mudar de ideia, ou ambos mudamos de ideia. De qualquer forma, nós, nesse diálogo, a gente conseguiu adquirir mais conhecimento do que a gente tinha antes. Então, Platão diz que existe uma divisão muito clara no ser humano, que é essa da ideia, da razão, da inteligência, do raciocínio
e o corpo físico. O físico é aquilo que pode conhecer as coisas por meio dos sentidos. E esses sentidos e esse físico não são bem os responsáveis pelo nosso conhecimento, porque o conhecimento já está lá. Então veja, para Platão, os sentidos não trazem o conhecimento. O conhecimento veio com a gente, certo? Quem diz que os sentidos é que trazem o conhecimento é um cara que foi aluno do Platão, que foi o Aristóteles. O Aristóteles, apesar de ter sido aluno de Platão, ele contradiz o seu professor. Ele diz o seguinte: o nosso conhecimento é gerado a partir dos sentidos, ou seja, os nossos sentidos têm a percepção das coisas, dão as informações para nós e nós vamos criando a partir daí o conhecimento sobre as coisas por meio dos sentidos. Então, voltando lá no início que eu tinha dito, que é muito interessante que você tenha a clara divisão entre o que é platônico e aristotélico, do pensamento platônico, o mais importante é o seguinte: existe uma clara divisão entre razão e físico. E a razão é mais importante para o conhecimento, porque na verdade esse conhecimento já vem na nossa razão lá do mundo das ideias. Os sentidos, para Platão, eles podem nos enganar. A gente pode ter uma sensação, determinada sensação, e essa sensação está errada. Já aquilo que está no mundo das ideias, que veio do mundo das ideias e está na nossa razão, isso não engana. Então o Platão diz, a razão é mais importante. Aristóteles ele vai dizer o seguinte: mas o conhecimento não nasceu com a gente. O conhecimento ele chega até nós por meio dos sentidos. Portanto, os sentidos são muito mais importantes para que nós tenhamos o conhecimento das coisas. Então, Platão dá ênfase na razão, sem desprezar os sentidos, mas dá ênfase na razão. Aristóteles dá ênfase nos sentidos, sem desprezar a razão. Então, Platão, razão. Aristóteles, sentido. Nunca esqueça isso no seu vestibular. Platão, razão. Aristóteles, sentidos. Platão, razão. Aristóteles, sentido. Esses caras vão influenciar o pensamento do mundo, até hoje influenciam. Vou dar alguns exemplos ao longo da história. Santo Agostinho. Santo Agostinho é um cara que viveu entre 354 e 470 a.C. Viveu no finalzinho da Idade Antiga, mas o seu pensamento ele é muito importante para a Idade Média. Tanto é que a gente considera o Santo Agostinho um dos patrísticos, quer dizer, pais da Igreja Católica. Isso mesmo, o Santo Agostinho ele é um cara platônico, que vai utilizar o pensamento do Platão para tentar convencer a cristandade a continuar cristã ou para conseguir ter novos fiéis para a religião cristã, fazendo você utilizar a tua razão. São Tomás de Aquino, um outro filósofo medieval que também quer justificar a existência de Deus, mas esse é lá da Baixa Idade Média, lá do final da Idade Média. Ele viveu entre 1225 e 1274. Ele também vai utilizar o pensamento filosófico para justificar a existência de Deus. Só que ele, São Tomás, é aristotélico, ele não é platônico. Se ele é aristotélico, ele vai utilizar o quê? Ele vai tentar te convencer a utilizar o quê para se convencer da existência de Deus? Os sentidos. Então, ele utiliza todo um pensamento inspirado em Aristóteles para dizer para você que Deus existe. Veja, olha aí, dois exemplos da influência daqueles dois gregos lá. Outro exemplo, você pega um pouquinho mais à frente, você tem Francis Bacon e René Descartes. Os dois também ficam nessa dicotomia, dualismo, dicotomia, mente, físico, razão, corpo. O Descartes é o cara que diz que a razão ela é a coisa mais importante que nós temos para o conhecimento. É a única prova para nós mesmos da nossa existência. É explícito naquela frase famosa dele, né? Penso, logo existo. Ou seja, a única prova que eu tenho da minha existência é porque eu estou pensando. Então, se nesse momento eu estou pensando, se nesse momento eu estou olhando para essa câmera, para esse celularzinho vagabundo, que eu espero que tenha feito a filmagem ficar relativamente mais ou menos, a única certeza de que
eu tenho nesse momento, não é nem que eu estou sonhando, que eu estou acordado fazendo isso. Eu não tenho certeza nem que eu estou fazendo esse vídeo. A única certeza que eu tenho é que eu estou pensando. Se eu estou pensando, eu posso estar dormindo, posso estar acordado, não interessa. A única certeza é que eu existo, porque se eu penso, eu existo. Se eu estou pensando nisso agora, eu existo. Agora, se isso é um sonho, se isso é realidade, eu posso até me confundir todo. Agora, que eu existo, eu existo. E para que a gente não se engane, é muito interessante, segundo Descartes, que a gente organize o pensamento. A gente organiza o pensamento de maneira racional, a gente utiliza a razão para organizar o pensamento. A partir da organização desse pensamento, a gente consegue ir eliminando os erros. Daí vem o método cartesiano, né, que vai tentar eliminar os erros. Depois a gente pode até fazer um vídeo especificamente sobre o método cartesiano. O Bacon é aristotélico. Então o Bacon é o cara que vai dar ênfase nos sentidos. Tanto é que o Bacon é o chamado um dos pais, se não o principal, né, pai da ciência moderna. É o cara que fala do empirismo. Que sentidos podem trazer o verdadeiro conhecimento das coisas. E a ciência deve se basear na observação, nos sentidos, para trazer conhecimento. A gente pode falar um pouco mais sobre o Bacon também. Bom, mas na verdade o que eu queria hoje é passar um recado para vocês, principalmente para quem vai prestar vestibular, que seria interessantíssimo você traçar um panorama geral dos pensadores que são platônicos e dos pensadores que são aristotélicos. Eu citei 4, mas existem vários outros que vão fazer essa contraposição. É interessantíssimo depois pegar e estudar um pouquinho de Kant. A gente pode até vir a fazer um vídeo sobre Kant. Espero que o vídeo tenha ajudado, tenha ficado o menos confuso possível. E, enfim, se tiver bastante gente assistido, se tiver bastante gente gostado, dado um likezinho aí no vídeo, quem sabe eu não continue a fazer vídeos e editar, né? Então, é isso, gente. Obrigado e até a próxima, se houver.